Imaginemos o seguinte cenário. A humanidade consegue construir o supercomputador mais brilhante de toda a história. Aham, o auge da tecnologia, né? Exato. A gente alimenta esse sistema com, praticamente todo o conhecimento humano disponível. Ensinamos a ele todos os idiomas, todas as fórmulas matemáticas complexas. Uma máquina que, em teoria, saberia de tudo. Isso. E então, a gente entrega para esse colosso tecnológico os dados de uma simples obra de construção civil para uma auditoria bem básica. E qual é o resultado disso? Ele simplesmente falha. Falha miseravelmente. Não consegue cruzar os custos, não acha o problema no cronograma e aí começa a inventar respostas, sabe? Nossa, e as pessoas costumam achar que a máquina é infalível. Pois é, e o motivo dessa falha não é a falta de inteligência da máquina, mas sim algo quase banal, que é o formato do arquivo em que os dados foram salvos. Caramba! Isso é um verdadeiro choque de realidade para quem acredita que a inteligência artificial resolve absolutamente tudo apenas com força bruta, né? E com um volume infinito de informação. O gargalo, muitas vezes, está na forma. Exatamente. E essa é a nossa missão de hoje. Então, boas-vindas a mais uma investigação profunda. Nosso objetivo nesta análise aprofundada é desvendar como o formato de arquivo que a gente usa para entregar dados a um grande modelo de linguagem, os famosos LLMs... Os motores por trás dessas IAs conversacionais. Isso, como esse formato pode alterar drasticamente o nível de inteligência e a capacidade analítica da ferramenta. Pode literalmente causar uma espécie de amnésia estrutural na máquina. E para guiar essa nossa exploração de hoje, nós vamos nos debruçar sobre um relatório técnico fascinante. Ele documenta um longo debate prático, bem intenso, entre o especialista Marcos Possi e o próprio ChatGPT. É o embate entre o uso de arquivos JSON, que é tipo o queridinho absoluto do mercado de tecnologia atual, versus os bancos de dados relacionais mantidos em múltiplos arquivos tabulares, os velhos e tradicionais arquivos TXT. E o melhor de tudo é que a gente não fica apenas no campo teórico hoje. A nossa segunda fonte é o laboratório onde essa teoria toda foi testada ao extremo. Trata-se de um gigantesco banco de dados bruto de um projeto real de construção civil. Que a gente vai chamar aqui de projeto Waterworld, certo? Exato, o Waterworld. É um labirinto denso, cheio de variáveis de custos, alocação de equipes, controle de recursos, cálculos de risco. E a premissa que a gente vai investigar hoje levanta uma bandeira vermelha gigante. Qual seria? Alimentar uma IA com o formato de arquivo mais popular do mercado pode ser o equivalente a vendar os olhos dessa máquina para a lógica matemática invisível que sustenta o mundo físico. Uau! É uma afirmação forte. E assim, para entender o peso dessa afirmação, a gente precisa dar um passo atrás. Como foi que chegamos a um ponto em que o formato mais popular pode ser justamente o mais prejudicial para análises complexas, sabe? Faz sentido. Como a gente chegou nisso? O relatório traça uma linha evolutiva muito didática sobre como a humanidade armazena dados. A gente começou lá atrás com os bancos de dados hierárquicos, que pareciam árvores genealógicas super rígidas, né? Aquela coisa engessada. Exato. Depois, fomos para os modelos de rede, até atingirmos o que muitos consideram o ápice da organização lógica, que são os majestosos bancos de dados relacionais, onde a informação é toda dividida em tabelas que conversam perfeitamente entre si. Aquelas planilhas super interconectadas, onde, uma linha de clientes puxa uma linha de produtos através de um código específico, né? Perfeito, é bem isso. Mas aí a internet explodiu e tudo precisou ficar mais rápido, certo? Com certeza. A agilidade virou a prioridade número 1. Então, o desafio passou a ser a comunicação. Sistemas completamente diferentes precisavam trocar dados pela web constantemente e em frações de segundo. Por muito tempo, a ferramenta que fazia esse transporte era o XML. Nossa, o XML, eu lembro que era super denso, não era? Muito denso. Era pesado, cheio daquelas marcações enormes de abertura e fechamento para cada mínimo dado, o que consumia muita banda de internet e processamento dos servidores. Devia ser um pesadelo para conexões mais lentas. Era, sim. Foi nesse cenário de frustração total que lá no início dos anos 2000, um desenvolvedor chamado Douglas Crockford ajudou a popularizar uma alternativa que foi revolucionária: o JSON, ou JavaScript Object Notation.
E o Jason praticamente dominou o mundo da tecnologia depois disso. Ele é muito mais leve, menos verboso e absolutamente perfeito para as APIs, né? Aquelas pontes invisíveis que conectam os aplicativos do nosso celular aos servidores lá na nuvem. Exatamente. Hoje em dia, o JSON é quase um sinônimo de transporte de dados na web. E acabou sendo também a espinha dorsal de bancos de dados modernos do tipo NoSQL. Sim, mas tem um problema aí. O que é fascinante aqui é notar como um sucesso estrondoso cria pontos cegos gigantescos no mercado. Como assim, pontos cegos? A indústria de tecnologia, na ânsia por velocidade pura, começou a confundir um formato de exportação de dados com a estrutura lógica de um banco de dados em si. O JSON não é um banco de dados relacional. Ah, interessante. Ele é apenas uma representação textual. É uma forma de embalar informação rapidamente em pares muito simples de chave-valor. Certo. Vamos desempacotar isso, porque eu adoro uma analogia para deixar isso mais visual para quem nos escuta. Manda bala. Pensemos em uma salada de frutas, maravilhosamente montada, numa daquelas travessas chiques. Temos morangos fatiados de um lado, maçãs em cubos no centro, bananas perfeitamente alinhadas do outro. Isso representa um banco de dados relacional clássico. Cada coisa no seu devido lugar. Exato. Cada fruta ali é uma tabela distinta, e a posição na travessa mostra visualmente como elas se relacionam. Exportar tudo isso para um arquivo JSON seria o equivalente a pegar essa travessa inteira, jogar dentro de um liquidificador e apertar o botão de força máxima. Nossa, essa é excelente. O resultado é um smoothie de dados, né? Exatamente, o smoothie. Nutricionalmente, a informação ainda está toda ali. Se a pergunta para IA for apenas quais frutas entraram na receita, o smoothie serve perfeitamente. Claro, ela vai dizer que tem gosto de banana, maçã e morango. Isso. É rápido de consumir, super fácil de transportar por um canudinho, que na nossa analogia seria a tal da API de internet. Mas aí entra o grande problema. Se olharmos para dentro do copo e tentarmos separar a maçã da banana para entender qual delas estava encostada no morango na travessa original, é fisicamente impossível. A forma original, sabe? Aquela arquitetura relacional que existia entre os pedaços foi completamente triturada no processo de exportação para o JSON. E é exatamente essa perda de arquitetura estrutural que o nosso laboratório, o projeto Waterworld, expõe com uma clareza que chega a ser assustadora quando a gente analisa os dados de perto. Vamos mergulhar na riqueza dessas fontes, então? Porque o Waterworld não é tipo uma planilha simples de gastos mensais de uma casa. É uma coreografia massiva de dados dividida em dezenas de arquivos TXT tabulares. Sim, o nível de detalhe é absurdo. O projeto mapeia fases super minuciosas de engenharia. Vai desde a preparação inicial do local, passando pelas fundações, a alvenaria, sistemas de encanamento, até o acabamento e a limpeza final. Tudo isso sustentado por uma matriz gigantesca de alocação de recursos materiais e humanos. E a granularidade da informação beira quase uma obsessão militar, sabe? Como o próprio nome sugere, as nossas fontes focam no uso da água dentro da obra. Sim, e a tabela de materiais não diz simplesmente água, né? De jeito nenhum. Ela diferencia de forma muito rígida cada litro utilizado lá dentro. Temos a H2O potável, a H2O local e a água importada. E estamos falando de volumes colossais para quem acompanha a análise. Os registros mostram mais de 134 mil litros de água importada e mais de 36 mil litros de água local. É muita água. E a genialidade desse banco de dados relacional está na rastreabilidade desse volume gigantesco. A água não é apenas contabilizada num total no fim do mês. Ela é milimetricamente alocada em tarefas super específicas através de planilhas de atribuição cruzada. Nossa, dá um exemplo dessas tarefas para a gente visualizar. Claro! A fonte detalha, por exemplo, que a água H2O potável é estritamente usada no processo de cura úmida do concreto e na lavagem de áreas de circulação de pessoas. Entendi. Já a H2O local aparece em tarefas mais brutas da obra, tipo a lavagem do caminhão betoneira e nos testes de pressão hidrostática dos canos. E a água importada, que deve ser bem mais cara, né? Exato. A H2O importada é reservada para o corte a úmido de cerâmicas e a lavagem de superfícies cruciais
antes da pintura final. E é aqui que entram os códigos que amarram tudo isso, não é? Porque cada uma dessas tarefas, tipo o teste de pressão hidrostática que você mencionou, está amarrada a chaves primárias alfanuméricas. Perfeitamente. Existe um opcode, definindo qual é a operação exata acontecendo, e existe um matcode, apontando para a gota exata daquele tipo específico de água utilizado. Uhum. E esses códigos não ficam soltos, eles se ligam diretamente aos centros de custo e aos relatórios de probabilidade de atraso do projeto. Mas espera aí, eu preciso fazer o papel de advogada do diabo agora. Posso? Opa, vai em frente. Nós estamos falando aqui de grandes modelos de linguagem, certo? Sim. Inteligências artificiais que são capazes de escrever poesia do zero, traduzir idiomas antigos extintos e até passar com louvor no exame da ordem dos advogados. Verdade. Então, por que uma máquina tão brilhante precisa saber o código Opcode exato da água usada para lavar uma betoneira? Tipo, não basta eu jogar no prompt de comando que a obra gastou muita água na fase de limpeza e pedir para ela gerar um relatório de redução de custos. Por que a obsessão com o código relacional tabular? Olha, esse questionamento é crucial, porque ele revela a diferença colossal entre compreender uma narrativa superficial e fazer a engenharia reversa de um sistema realmente complexo. Explica mais sobre isso. O projeto Waterworld não usa apenas contas básicas de adição e subtração na planilha. Ele utiliza simulações de Monte Carlo. Ah, Monte Carlo. E para os nossos ouvintes que não estão familiarizados com o termo no contexto de gestão de projetos, uma simulação de Monte Carlo é como rolar milhares de dados virtuais repetidas vezes. Isso mesmo. Serve para prever todos os cenários possíveis de atraso e de estolo de orçamento, né? Exato. E o banco de dados relacional amarra matematicamente o resultado dessas probabilidades complexas diretamente àquela água específica da betoneira através dos códigos. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque quando a gente transforma todo esse ecossistema complexo e interligado no arquivo JSON só para ele ficar mais leve, a primeira coisa que o formato JSON sacrifica são justamente essas chaves primárias e chaves estrangeiras. Aqueles pequenos fios invisíveis da trama, né? Isso, aqueles fios que dizem, olha, a linha 45 desta tabela depende da linha 102 daquela outra tabela lá. O JSON simplesmente achata tudo isso em um texto corrido. E se conectarmos isso ao panorama geral, vemos o estrago. Para o consumo narrativo, o JSON é excelente. Se perguntarmos à IA quais os tipos de água usados na obra, ela lê o texto achatado do JSON e responde rapidamente. Aham. Ela toma o nosso smoothie e diz quais frutas estão ali batidas. Perfeito. Mas e se a gerência da obra ligar de madrugada pedindo uma auditoria profunda? Imagine que o custo da obra disparou do nada e a gente precisa rastrear a origem exata disso. Um pesadelo. Precisamos entender por que o risco de atraso apontado pela simulação de Monte Carlo pulou de 50% para 80% de repente lá na fase de acabamento. E sem os códigos relacionais, sem as benditas chaves, a IA fica completamente cega para a matemática profunda do problema. Ela vira um leitor de resumos, sabe? Não um auditor forense. Exatamente. Vamos pensar em outra coisa, numa caixa de peças de Lego de 5.000 peças. Exportar os dados de uma obra complexa para JSON é o equivalente a despejar todas essas 5.000 peças soltas na mesa, bem na frente de um mestre construtor genial, que no caso seria o nosso LLM. Ele está olhando para um monte de peças. Isso. A IA olha para as peças ali esparramadas e descreve perfeitamente que há blocos vermelhos, engrenagens cinzas de 4 dentes, rodinhas de borracha preta. Ela domina totalmente o vocabulário das peças. Mas o problema é que, junto com a conversão para o JSON, nós basicamente queimamos o manual de instruções original do Lego. O manual virou cinzas. Aquele livreto super detalhado que mostrava passo a passo como a engrenagem milimétrica se encaixava perfeitamente no eixo principal para fazer o motor do carro girar no final, a inteligência artificial, munida apenas das peças soltas na mesa, pode até montar algo que pareça um carro por fora. Um carro bonitão, mas que não anda. Exato. A intenção original, a engenharia reversa do projeto, se perdeu completamente nas cinzas daquele manual. A máquina não consegue mais ver a causalidade das coisas. Ela não sabe que se a engrenagem número 12 quebrar lá dentro, a roda traseira vai parar de girar.
Trazendo para o caso da obra, ela não sabe que se o caminhão de H2O importado atrasar um único dia na estrada, a tarefa de corte a úmido de cerâmicas vai ser paralisada. E isso vai paralisar o centro de custo inteiro, acionando um gatilho crítico de risco lá naquela simulação de Monte Carlo que vai estourar o orçamento do mês inteiro. Pois é. O LL vai simplesmente dar uma resposta super genérica e bem escrita sobre a grande importância de economizar água no canteiro de obras, alucinando uma solução de gestão fajuta, porque o verdadeiro encadeamento matemático foi negado a ele. Nossa, é muito frustrante pensar que a ferramenta tem a capacidade, mas a gente sabota a entrada de dados. E isso nos leva para a próxima etapa da discussão do relatório: a batalha das ferramentas. A pergunta inevitável que o relatório tenta responder na prática é: se sabemos que preservar a malha relacional, enviando dezenas de tabelas TXT independentes para a máquina, é imensamente superior para a inteligência analítica, Sim. as plataformas de IA de hoje suportam receber esse tipo de estrutura bruta? Elas aceitam a caixa de Lego junto com o manual inteiro sem travar? Porque na teoria, né, é lindo de falar. Mas na prática, anexar 50 tabelas TXT diferentes num chat de IA parece a receita perfeita para travar o navegador e dar erro. O que esse debate e o teste prático do POSSE revelaram sobre isso? O teste prático documentou uma surpresa muito, mas muito positiva em relação ao chat GPT. A plataforma demonstrou uma capacidade formidável de receber múltiplos arquivos tabulares compactados em um único formato zip. Ah, ele aceitou um zip? Sim, o limite estabelecido ali, no momento do teste, foi de até 20 arquivos enviados de uma única vez para o chat. Ou seja, nós podemos pegar e compactar o banco de dados inteirinho do Waterworld, com todos os Hopper Codes, os Match Codes, os centros de custo, os dados de probabilidade do Monte Carlo, todas as chaves primárias e as estrangeiras. Tudo num único arquivo zip e jogar no prompt da máquina de uma vez só. Exatamente isso. E é aí que a mágica tecnológica realmente acontece. Através do seu mecanismo de atenção profunda, o LLM consegue abrir silenciosamente esse zip, ler as dezenas de tabelas separadamente e cruzar as chaves primárias na própria memória de contexto ali na hora. Caramba, ele faz o papel do software de um banco de dados? A máquina atua ativamente reconstruindo a lógica relacional. O manual do Lego é lido, é compreendido e é aplicado na montagem das respostas. O modelo entende perfeitamente a física do projeto, sacando que a linha alterada na tabela A vai inevitavelmente estourar o orçamento da tabela C. Incrível. No entanto, o relatório traz um alerta bem sombrio sobre o resto do mercado de IA atual. Então, o que aconteceu com as outras gigantes da inteligência artificial no momento em que essa investigação foi feita? Tipo, modelos gigantes como o Gemini do Google, o Claude da Anthropic, ou aquele motor de busca super focado, Perplexity. Durante os testes práticos super detalhados, nas fontes, essas outras plataformas apresentaram restrições operacionais bem severas em relação a essa abordagem mais estruturada. Não conseguiram ler o manual de instruções do Lego? Não muito bem. Havia muita imprecisão na forma como essas ferramentas utilizavam técnicas de RAG, a geração aumentada por recuperação. Deixa eu fazer uma pausa rápida para esclarecer esse termo para quem nos escuta. O RAG é basicamente a técnica que a inteligência artificial usa para, entre aspas, pesquisar em documentos externos que a gente envia para ela, em vez de usar apenas a memória base com a qual ela foi treinada anos atrás. Perfeito. Ela pega um documento grande que enviamos, corta em um monte de pedacinhos e tenta buscar só o pedaço específico que parece ser relevante para responder a nossa pergunta naquele momento. Uma definição excelente. E o grande problema prático encontrado nos testes foi exatamente nesse momento de cortar em pedacinhos, sabe? Ah, prevejo problemas com a malha relacional aí. Como, quando enviamos um banco de dados relacional complexo para essas outras ferramentas, o sistema de RAG delas frequentemente fragmentava as tabelas de uma forma totalmente desordenada. Quebrando as chaves? Sim, ao fatiar os arquivos TXT aleatoriamente, sem conseguir compreender a importância sagrada das chaves primárias que ligam uma coisa a outra, a ferramenta simplesmente quebrava o encadeamento lógico do projeto inteiro. E aí a auditoria vai por água abaixo. Exato! Não ficava claro de jeito nenhum se a plataforma conseguia realmente reconstruir a malha de dados a partir do arquivo zip enviado,
ou se ela estava apenas pescando palavras-chave isoladas de forma bem superficial e gerando um texto bonito. Quase como se o arquivo estruturado inteiro tivesse virado aquele JSON bagunçado à força, né? O liquidificador bateu de qualquer jeito pelo próprio sistema de busca. O smoothie de dados ataca novamente. Da análise de dados de quem nos ouve. A sensação que fica, pelo menos para mim, lendo o relatório e os dados da obra do What a World, é a de que nós estamos diante de uma encruzilhada sistêmica no mundo da tecnologia. Sem dúvida alguma. A indústria inteira padronizou o uso do JSON, porque ele é muito ágil, porque ele faz os aplicativos carregarem frações de segundo mais rápido nas telas dos nossos celulares, e isso é ótimo para consumo rápido. Mas a conveniência virou preguiça intelectual na hora de exportar dados para análises profundas. Exato! Continuar usando esse atalho indiscriminadamente para plugar bases de dados complexas em IAs parece ser o equivalente a sabotar o próprio potencial investigativo dessas ferramentas caríssimas que custam bilhões para serem treinadas. Isso levanta uma questão importante, que é talvez a lição central de toda essa nossa exploração técnica de hoje. O documento das fontes conclui de forma muito firme que o uso contínuo de JSON e dados achatados no ecossistema de inteligência artificial generativa, principalmente para análise profunda, né? Sim, que isso é um erro categórico de arquitetura. O mesmíssimo formato que viabilizou e acelerou a internet moderna é o formato que hoje asfixia a capacidade de auditoria matemática e lógica de um LLM. São ferramentas para propósitos diferentes que a gente está misturando. Exato. O JSON foi criado lá atrás para o transporte leve e efêmero de dados na web, não para a preservação de inteligência complexa de negócios e matrizes de risco. É absolutamente imperativo que os engenheiros de dados, as empresas, passem a enviar às inteligências artificiais as estruturas completas, relacionais e verificáveis. Manter o TXT tabular vivo. Sim. Sacrificar a complexidade informacional no altar da velocidade de exportação é, no fim das contas, emborrecer ativamente a máquina que nós mesmos construímos para ser tão brilhante. Nossa, chegamos à essência da nossa jornada de hoje. Não adianta nada ter um motor de carro mais potente do mundo se o combustível que a gente coloca no tanque está adulterado. É a velha regra da computação. Lixo entra, lixo sai. Recapitulando o nosso mergulho nos dados de hoje. A inteligência estrutural profunda de um ecossistema real, seja ele um projeto colossal de construção civil como o Waterworld, com seus milhares de litros de água minuciosamente rastreados, ou um gigantesco sistema financeiro global cheio de transações. Qualquer sistema que simule o mundo real estruturado. Essa inteligência só sobrevive na mente de uma inteligência artificial se a matriz lógica original for intacta para ela. As chaves de ligação, os códigos alfanuméricos, os cálculos de risco estatístico de Monte Carlo, as tabelas cruzadas, tudo isso importa demais. Não podemos omitir a estrutura achando que a IA vai adivinhar o que estava conectado com o quê. De jeito nenhum. O manual de instruções da complexidade do nosso mundo não pode ser triturado num liquidificador de conveniência. Porque, no fim, o valor e a precisão da resposta que a gente obtém da máquina será sempre e invariavelmente ditado pela integridade e pela arquitetura lógica do problema que nós apresentamos a ela. Exato. E para encerrar essa nossa investigação de hoje, nós propomos um pensamento um pouco inquietante para ser refletido e levado adiante por quem acompanha a análise após o fim do programa. Qual seria a reflexão? Neste exato segundo em que estamos falando, as maiores e mais ricas corporações do planeta estão treinando exaustivamente a próxima geração de agentes autônomos de inteligência artificial. Sistemas que, num futuro muito próximo, vão gerenciar sozinhos carteiras de investimentos bilionários. Sim, vão planejar redes de energia de cidades inteiras para não haver apagões e organizar, sabe-se lá, logísticas hospitalares críticas em tempo real. Coisas de vida ou morte, literalmente. Só que o grande ponto cego de tudo isso é que uma parcela gigantesca, massiva do treinamento inicial dessas futuras supermentes tecnológicas está sendo feita através da ingestão de raspagem de dados de toda a internet. E como a gente viu em detalhes hoje,
A internet fala quase que exclusivamente a linguagem achatada das apps, A linguagem esmagada do JSON. Extremamente verbosas e articuladas. dotadas de um vocabulário poético irretocável e uma capacidade de persuasão que chega a ser assustadora, mas que lá no fundo do seu cerne possuem a memória estrutural e a capacidade de retenção lógica de causa e efeito de um peixe dourado. É de tirar o sono se a gente pensar muito sobre isso. Quantos fios invisíveis de causalidade matemática, aqueles fios que realmente fazem as engrenagens da nossa realidade física girar perfeitamente todos os dias, nós estamos deixando de ensinar às nossas máquinas, e tudo isso apenas pelo nosso vício no smooth rápido da simplicidade. É uma excelente provocação estrutural. Agradecemos imensamente a companhia de quem nos escuta em mais esta profunda exploração de ideias. Fica aqui o convite para começarmos a olhar com muito mais rigor e cuidado para a arquitetura invisível que sustenta as nossas próprias informações diárias. Até à nossa próxima investigação.